Paz do Senhor, amém, amém. Aula de Apocalipse número 12. Faz tempo que eu não dou aula de Apocalipse. Como eu já falei em outros vídeos, quando nós estávamos com a nossa igreja, procuramos uma pessoa para dar aula de Apocalipse, uma pessoa que fosse teólogo, doutor da lei, né? Eu tenho teologia média, fiz o básico médio, então eu procurei alguém que realmente pudesse ensinar. E ninguém quis, porque nossa igreja era muito simples e as pessoas que eu conhecia estavam acostumadas com igrejas com ar condicionado, poltronas acolchoadas, dois banheiros, salinhas, portas de vidro. Então a pessoa, muitas vezes, o que isso tudo tem a ver com a aula 12 de Apocalipse, pastora Márcia? É que a aula de hoje fala sobre pessoas que acham que estão ouvindo a voz de Deus e falando as coisas como se fosse Deus. Macetando o Apocalipse é a palavra da aula de Apocalipse 12. A palavra em Números capítulo 22 vai dizer que um profeta, Balaão, profeta de Deus, agora vendido, recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Mas no capítulo número 22, quando ele abre a boca para amaldiçoar, Deus toma a boca dele e em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Veja, é um profeta de Deus, mas um profeta que foi comprado pelo inferno e está agora trabalhando para Satanás. E ele pega os dons que Deus deu a ele para ir contra o povo de Deus. O que isso tudo tem a ver com a Ivete Sangalo, pastora Márcia? Com Baby Consuelo, com o carnaval, como está macetando o Apocalipse? Essa frase que a Ivete falou é uma frase muito pesada, que vai pesar muito sobre ela e sobre os filhos dela. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a palavra fala aqui em Números 22, que quando Balaão está indo, a sua jumenta, veja, uma jumenta. Balaão agora completamente com a cabeça virada, deixou de servir a Deus, era homem de Deus, chamado por Deus, trabalhava para Deus, não o Deus que a Ivete Sangalo chamou de energia. Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas jamais, de maneira nenhuma, quando ela diz que ela vai impedir o Apocalipse, que ela vai macetar o Apocalipse, jamais. O pó, a palavra de Deus fala, podes tu, ó barro, ou seja, Deus não está nem falando de vaso pronto. Deus não está falando com o vaso que ele criou, com o ser humano que ele criou. Ele está falando ainda com pó, que ainda nem se tornou um ser humano, ainda nem se tornou filho de Deus. Ele está falando, podes tu, ó barro, contender com o olheiro. Deus é o olheiro, Deus é aquele que tudo fez, que tudo criou, não é uma energia. E agora Balaão, ele começa a adorar outros deuses, porque quando eu deixo Deus, automaticamente eu passo a viver uma religião. O que é religião? Religião é algo que me liga a deuses. Deus não está na religião. Deus não é religião. Deus não é uma placa de igreja, mesmo que as igrejas adorem ao Senhor, mesmo que Deus diga que a igreja é o Senhor. No dia da sua vinda, Deus não vai levar placa, Deus não vai levar carteirinha. Deus vai levar pessoas convertidas. E aqui Balaão, ele já dominadamente trabalhando para outros deuses, a jumenta que ele está em cima, vê o anjo do Senhor com uma espada para matar Balaão. E a palavra fala por 3 ou 4 vezes, não me recordo agora, mas umas 3 vezes mais ou menos. Ela se desvia do anjo. Tem uma hora que ela se desvia tanto que quando ela se joga contra a parede para fugir do anjo do Senhor, ela aperta o pé de Balaão e Balaão começa a espancar ela. E ela tem uma hora que ela cai, ela deita abaixo de Balaão, ou seja, a palavra fala quando ela deita abaixo de Balaão, é porque ela deita no chão se recusando a andar. E aquele que outrora era homem de Deus, trabalhava para Deus, mas se diz ainda profeta de Deus,
Ainda abre a boca, falando, assim te diz o Senhor, sem Deus está usando ele para nada. Espanca a jumenta. O profeta não tem, perdeu a visão espiritual. Muitos dizem, Deus não revoga os dons. Sim, não revoga, o dom fica dentro de você. Agora, se Deus vai usar ou não, é como o dom da cura. A pessoa tem o dom da cura, Deus deu a ela o dom da cura. Quando ela toca, pessoas são curadas. Mas quando Deus não quer curar alguém, não adianta. Mesmo a pessoa tendo o dom da cura, ela vai orar a pessoa e a pessoa não vai ser curada. O que Deus está dizendo com isso? Ele é Deus. Barro é barro. Deus é Deus. Quem salva, cura, liberta e tem a chave do céu é Deus. E ali Balaão, que ainda se diz homem de Deus, falando em nome de Deus, mas não é de Deus, começa a espancar a jumenta. Mas a jumenta está vendo o anjo do Senhor e ela teme e se desvia. E por causa desse temor, já que Balaão está em cima da jumenta e ao se desviar, ela salva a vida dele. Ao temer por sua vida, ela salva a vida de Balaão. Hoje, Deus está nos chamando, nessa aula de Apocalipse, para ser como a jumenta de Balaão. E Deus abre a boca de Balaão. Deus abre a boca da jumenta para falar com Balaão. E a jumenta começa a falar. E ele está tão irado, está tão cheio de si, tão cheio de soberba, que ele não consegue entender que quem está falando através da boca da jumenta sobre salvação com ele é Deus. Deus tem usado jumentas. A aula de Apocalipse é essa. Macetando Apocalipse. Ó, barro. Quem és tu, barro, para impedir algo que há milhares e milhares de anos foi profetizado que aconteceria? Há alguns anos atrás, eu não tiro isso do coração e eu prego sempre. Sempre que eu falo em Apocalipse, eu gosto de repetir essa frase. Apesar de em Números 22 dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão, vamos explicar. Ódio, quem sente é Satanás. O ódio é um sentimento que cria raiz dentro do coração e traz para dentro de nós mágoa, tristeza. E através desse sentimento ruim, Satanás encontra uma brecha para entrar dentro de nós. Por isso que você vê muitas pessoas que se dizem cristão, que se dizem de Deus, pessoas até que vão na igreja regularmente, manifestando dentro da casa do Senhor, porque não se libertam de sentimentos que vêm de Satanás. E quando fala que a ira, o que é a ira? A ira é um momento. Olha, a ira, a palavra de Deus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas em cima está que a ira do Senhor dura só um momento. É um momento. Então, quando a gente entende de Apocalipse, uma coisa que eu gosto sempre de repetir, o Apocalipse não é Deus cheio de ódio da população, sabe, revoltado, com o coração cheio de mágoa. O povo não deixou cumprir meus propósitos, destruindo o mundo, não. Não. O Apocalipse é um momento de ira, onde a mão do Senhor, não essa mão pequena, enrugada e velha, uma mão tão grande, que cobre todos os planetas, não é só a Terra, não é só o planeta Terra que vai ser destruído, serão todos os planetas. Cientistas como idiotas têm feito nave para ir para Marte. Alô, Marte também vai acabar. Deus está falando, eu sou grande, ó barro, e tu é pequeno, ó pó, e tu não tem ouvido. Não é só o planeta Terra, pó, é todos os planetas, pó, ó barro, pode tu contender com o olheiro. Pensa em Deus retirando a sua mão de toda a sua criação. Aí vem o arrebatamento, onde eu, Márcia, porque tem diversas teorias, eu creio naquilo que Deus me fala, que todo aquele, lá em 2
Crônica, capítulo 7, 14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor teu Deus, ouvirei dos altos céus, de um lugar onde você não imagina que existe, de um lugar que você não imagina que você possa alcançar, de um lugar que nada que você faça você vai chegar, você pode chegar até os planetas, mas não, eu do alto céus ouvirei e sararei a sua terra. É aonde Deus entra com arrebatamento e cata o seu povo, cata todo aquele que tem respeitado, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando eu temo, temor é respeito. Quando eu respeito Deus, eu faço parte daqueles que estão prontos para o arrebatamento. Deus tinha me dado que após do carnaval coisas ruins aconteceria, porque o planeta está sendo consagrado a Satanás. Você já viu aquele filme Quarto de Guerra? Como Deus é precioso. Deus tem falado através dos filmes. Eu sempre falo isso com meus jovens. Preste atenção. Eu sempre falo com meus jovens: orem ao Senhor, orem ao Espírito Santo, peçam a Deus permissão para ver um filme. Se ele não autorizar, você vai ficar inquieto, você não vai conseguir ver, você não vai compreender, porque você orou primeiro, você não vai conseguir ver. Então não era de Deus você ver aquele filme. Mas se Deus permitir você ver aquele filme, Deus que você orou antes, que chamou, que perguntou, esse Deus vai te dar a revelação ali. Deus vai falar contigo ali de coisas que estão para acontecer. Esse é o nosso Deus, que não deixa os filhos dele enganados, que não deixa os filhos dele confundidos. Deus está voltando para buscar a sua igreja. Nesse filme Quarto de Guerra, quando tá a menina lá da imobiliária vai vender uma casa, um pastor ele entra dentro do quarto e sai. Lá no finalzinho, ele entra e sai, ele entra e sai. E ele fala: alguém orava nesse quarto, porque a presença do Senhor é forte. Quando você ora, louva, adora dentro do teu quarto, eu particularmente fazia isso só no meu quarto, irmão. Quando eu descobri o poder que tinha dentro do meu quarto, o amor, quanto a presença de Deus no meu quarto, eu passei a orar na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal, porque eu consagrei toda a minha casa, toda a minha família ao Senhor. Então, o carnaval, você está consagrando, né, o planeta Satanás. Essa história de dar a chave ao rei Momo, dar a chave na mão de um homem que representa simbolicamente os inimigos de Deus. Não, dê a chave da tua casa a Deus. Deus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Deus está do lado de fora, ou você já abriu a porta e colocou do lado de dentro? Os dias são maus, Jesus está voltando. Se prepare, igreja, porque depois desse carnaval ainda tem muita coisa ruim para acontecer. Aquele que está limpo, se limpe mais. E aquele que está sujo, se suje mais. Porque está voltando. Enquanto a vida é esperança. Se eu posso, lá em Ezequiel 18, fala que eu posso ter passado a minha vida inteira adorando outros deuses, fazendo tudo errado. Mas se no final da minha vida, eu do fundo do meu coração, arrependimento, tem um vídeo meu que fala a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento verdadeiro aconteceu sobre a minha vida naquele momento. Eu recebo salvação. Posso ter passado a minha vida inteira fazendo o que era certo. Mas se quando Jesus voltar, com a espada na mão, como esse anjo aqui, né, para buscar a sua igreja, eu estiver fora do propósito, eu perco a minha salvação. Não somos salvos pela obra, somos salvos pelo arrependimento dos nossos pecados. Batismo não é quando é criança, não se batiza criança, gente, não se batiza. Criança não tem pecado. Batismo significa arrependimento de pecado. Jesus, ele foi até João Batista e ele pediu para ser batizado. João Batista falou: meu Deus, o Senhor é Deus, é o Senhor que tem que me batizar. E ele fala: é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus, vindo em forma de Deus, se batizou em torno de 30 anos de idade, sem pecado nenhum, para mostrar o que nós devemos fazer. Crê em Deus, se batize, se arrependa, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo.
Esse é o Apocalipse, aula 13 de Apocalipse. Rápido, corre o arrependimento. Não é o Senhor num dia de ódio, num dia de raiva que vai destruir. Somos nós, os seres humanos, que estamos destruindo o planeta, produzindo lixo. Somos nós, seres humanos, que estamos destruindo o planeta, arrancando as árvores, matando os animais, com desflorestamento, com queimadas, com poluição dos rios, com poluição dos mares, com o lixo que está sendo jogado lá nos outros planetas, dentro do universo, as tais bolas de fogo que todo mundo vê, que vai ser arremessada por Deus. Não, é o lixo voltando, gente. Eu tive uma visão há muitos anos atrás, eu sou ruim com o tempo, mas alguns anos atrás, onde eu via pessoas andando, carro andando, e a terra se abria e os carros caíam em crateras, porque o ser humano está cavando, a terra cavando, e a terra está ficando destabilizada. Essas são as revelações. Eu pedi a Deus, Senhor, envia um profeta para ensinar sobre Apocalipse, porque é necessário que as pessoas saibam os sinais da tua vinda. E Deus falou, ensina tu. E eu hoje estou ensinando uma pessoa semi-analfabeta, mas que ora, que tem vida de oração, que peca, que erra, mas que se arrepende. Como eu digo, a minha maior luta não é contra o mundo, contra as pessoas, nem mesmo contra o diabo Satanás. Esse ele já está derrotado. Lá em Apocalipse fala que ele já foi vencido, porque o nosso Deus não é Deus de passado, não é Deus que se fica preso no presente como ser humano, ó tu, ó barro, que não consegue pisar um pé no futuro sem que Deus autorize o teu amanhã. Ele é um Deus que anda no passado, no presente, ele anda no futuro. E ele já foi lá no futuro, e ele já derrotou Satanás. Satanás já está derrotado. O arrebatamento, desde Gênesis. Quando Deus fala para Adão e Eva, para não podem comer de tudo, menos daquela árvore. E Adão vai lá e come, Eva vai lá e come. Deus vira para Adão e fala, que fizeste? Por tua causa, a terra se tornou maldita. E ali em Gênesis, no começo do mundo, começou o fim do mundo, por causa do pecado do homem. Não é Deus num ataque de ódio e ira que está destruindo o planeta. É Deus que vai num ataque não é Deus num acesso de ódio, de raiva, de mágoa, quebrando tudo como um ser desequilibrado. Não. Nosso Deus é equilíbrio. É Deus retirando a sua mão, não só do planeta Terra, mas de toda a sua criação, de todos os planetas, de todas as pessoas. E aí Satanás tendo legalidade para fazer tudo que lhe foi concedido, porque até isso é uma permissão de Deus que tudo aconteça. Mas, para você que está ouvindo essa palavra e está refletindo, começa a ler Bíblia, começa a orar, começa a falar assim, agora é tu e eu e o Senhor. Não é mais o que a pastora Márcia, Ivete Sangalo, nem Baby, nem pastor, nem profeta, não. É eu e o Senhor. Começa a orar e refletir, entra tu no teu quarto, ó barro, e começa a conversar com o olheiro, porque barro nem vaso é. Barro nem vaso é. Nós somos insignificantes. Quando Deus começa a nos chamar de vaso, é porque a gente melhorou um pouquinho. A gente está agradando um pouquinho a Deus. Começa a tu a refletir, começa a tu a ler a Bíblia, começa a tu a orar, a jejuar. É você e Deus, não é mais ninguém. E pergunta a Deus, qual é a verdade? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai ao próprio Deus, senão pelo próprio Deus. E o diabo veio para matar, roubar, destruir. Todo lugar que você vê pessoas seminuas, prostituição. Toda vez que você vê pessoas, 2, 3 se beijando, bebida, traição, adultério, mentira, blasfêmia contra o Espírito Santo, não é que Deus não esteja ali, ele está vendo tudo. Mas ele não compactua. Deus não tem o culpado por o inocente. Em Gálatas 6 fala, tudo aquilo, não erreis, tudo aquilo que vós plantar, vós também escolhereis. Então olha tu que tem plantado. Aulas de Apocalipse 13.
Macetando Apocalipse. Quem é que maceta uma profecia de milhares e milhares de anos atrás? Como o chip, que o profeta viu o chip. O profeta, na verdade, ele viu a tecnologia. Imagina num tempo onde os homens andavam aqui tabalão em cima de um burro, Não tinha televisão, não tinha rádio, né? Não tinha avião, não tinha helicóptero. O profeta viu a tecnologia. E muitos acham, é o chip da besta. Gente, não é o chip da besta. O que o profeta viu? Pessoas comprando. Só podiam comprar com chip. E o que o profeta viu? Pessoas com medo, temendo a Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Opa, peraí, não vou botar esse chip, porque o profeta viu. Pode botar o chip, irmão. Você só não pode botar o chip se for como lá em Daniel. Lá em Daniel fizeram uma imagem... lá em Daniel tinha que parar de orar. Olha, Daniel, se parar de orar, armaram uma situação, os invejosos, 122 pessoas, com inveja de uma, mandada, porque Daniel tinha um espírito excelente. Espírito excelente se chama Espírito Santo. Quem olhava para Daniel via verdadeiramente a presença de Deus, e aquilo estava incomodando 122 pessoas. O inferno se levanta contra a vida de Daniel, porque Daniel tem a presença de Deus, Daniel é diferente e arma a situação. A única coisa que Daniel precisa fazer para não morrer é parar de orar. Daniel não para de orar. Ele prefere morrer comido pelos leões do que parar de ter intimidade com Deus. Se para botar o chip te pedirem para você parar de ter intimidade com Deus, então não coloque o chip. Não coloque. Mas se vir como uma carteira profissional, coisa, né? O Apocalipse, na verdade, meu querido, não existe nenhum ser humano que tenha todas as respostas de Apocalipse. Apocalipse é o livro que nós estamos vivendo agora. Então, ele ainda está sendo revelado. Ele ainda não está totalmente revelado. Ele está sendo revelado agora. E um dos sinais da vinda de Cristo, que é real, que está muito perto, é justamente porque o livro foi aberto. Porque lá em Daniel, Deus mostra o fim do mundo, Daniel, e manda Daniel selar o livro. Deus mostra a Daniel o fim do mundo, mas manda ele selar o livro, porque diz que isso ainda é para muitos dias. Só que o livro agora está aberto. O livro que agora João escreve, e ninguém há anos atrás lia e entendia, porque não conseguia, por mais inteligente, doutor da lei, estudado, cientista, doutores, teólogos, ninguém conseguia decifrar o livro de Apocalipse, que significa o livro da revelação. Por quê? Porque ainda não era o tempo do Apocalipse. E agora ele ainda está sendo aberto. Ele ainda está sendo revelado. Então isso só indica que está muito mais perto agora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser. Mas Deus ainda deixa uma palavra. Lá em Sadraque, Mesaque e Abednego é feita uma imagem. Todo aquele que não se ajoelhar diante daquela imagem enorme vai ser lançado na fornalha. E nós sabemos que o povo de Israel, ele estava cativo, preso. Então, dentro, muitos ali, somente 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelharam. Lá estava cheio do povo de Deus. Quantos do povo de Deus se ajoelharam diante dessa imagem? Se para botar o chip, você tiver que em algum momento negar o nome de Deus, então não coloque. Não coloque. Se você ver que alguma coisa veio junto com o chip, até agora o chip está sendo já colocado nos animais, muitas pessoas já têm o chip. Esse celular que ele tem chip, querido, você é monitorado o tempo todo. O chip já está no meio de nós há muito tempo. Já tem pessoas com chip. Se você não tiver que negar o nome de Deus, pode colocar. Mas haverá dias, tá? Porque a palavra fala que Daniel estava na Babilônia. Mas já estava um tempão, querido. Já estava um tempão na Babilônia. Aí acontece um negócio desse do nada. Onde, de repente, olha, eu tô comendo bem, tô dormindo bem, tô me vestindo bem, tá tudo bem. Aí, do nada, no meio desse bem, eu sou provado. Então, aí, querido, você não coloque chip.
Nunca negue o nome de Deus. Porque para Daniel só não foi comido pelos leões porque ele preferiu perder a vida do que perder Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a palavra, o próprio rei que mandou jogar eles na fornalha, ele fala, não colocamos, ele olha para os soldados, a palavra fala que os soldados que vinham atrás, empurrando Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fornalha foi acendida 7 vezes mais. Os que estavam atrás morreram queimados. E Sadraque e Abidnego, os 3 estavam aqui na frente, não foram queimados. Não foram. Os que estavam atrás morreram queimados. Eles não, porque havia propósito naquela obediência a Deus, como há propósito no dia de hoje, em obedecer ao Senhor. E quando eles são jogados 3, né, já que os soldados se queimaram e morreram, são jogados, o próprio rei fala assim, ué, não colocamos 3 homens na fornalha? Porque eis que vejo 4. Deus já estava lá. Isso significa o arrebatamento. Quando você se negar a se ajoelhar diante de imagens, adorar outros deuses, falar besteira, quem é que maceta o Apocalipse? O nome de Deus não é uma piada, gente. Isso não é meme. Estão falando, fizeram meme. Nos jornais está meme. Quem é que brinca com o Todo-Poderoso e fica impune? Impune. Parece que essas pessoas não têm filhos. O diabo tá doido para matar os filhos, colocar doença, acabar. O diabo tá doido. Não é Deus xingou um desequilibrado, não, querido. É destruindo tudo, é Satanás destruindo. Quando eu falo essas besteiras, eu tiro a mão de Deus de dentro da minha casa. Consagra a tua casa ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Aula de Apocalipse, capítulo 3, Jesus está voltando.